E aí, pessoal, tudo bem? Então, mais um dia aqui de gravação no Master Juris, atualizando aí todo o material de segurança pública, material aí 100% atualizado com teoria e questões. Então, a ideia é sempre trabalhar nesse formato, né, que o Master Juris me permite, que é a teoria e depois eu faço exercício, sempre explicando aí de uma forma adaptada aí à técnica de inteligência espacial, mostrando esqueminhas, figurinhas, né, gráficos e assim vai, perfeito? Então vamos lá, só para você entender como é que funciona aqui o sistema, eu estou aqui com meu amigo Eric na câmera, tá bom? Ele está ajustando a câmera, eu tenho que olhar essa câmera, e aí ele fica, né, lá atrás, no acesso ali ao programa, né, que tem um software específico, e na medida do possível, eu vou tentar mostrar aqui para vocês toda a parte da teoria e também dos exercícios, tudo bem? Então não vou ficar olhando aqui para vocês, infelizmente, eu tenho que ficar olhando aqui para a câmera, e aí meu amigo Eric vai me dar o ok, e aí eu começo a aula, lembrando que é segurança pública. Então o tema de hoje, segurança pública. Tudo bem? Perfeito? É continuação de uma aula que eu já ministrei. Todas essas aulas você encontra no YouTube, no meu canal, Prof. Luiz Alberto, @gmail. Ih, rapaz, estou falando e-mail, né? Prof. Luiz Alberto. Se você procurar lá no YouTube, Prof. Luiz Alberto, você encontra o meu canal, tá? E nesse canal, essas aulas que são transmitidas como o Stories, ele deixa um dia só 24 horas, aí eu estou colocando, né, todos esses vídeos. Aí você tem que tomar um certo cuidado quando entrar no canal, não clica em playlist não, clica lá em vídeos, tá bom? Tudo bem, Juliana Pontes? Vamos então iniciar nossa aula? Eric, tudo certo? Beleza. Então vamos lá, pode mandar branca. Olá pessoal, tudo bem? Então na sequência do nosso curso de segurança pública, no bloco passado eu trabalhei com a questão 17 e aí eu vou entrar agora num tema em grau de aprofundamento que ele é importante, tem sido cobrado em algumas provas e esse tema envolve a diferença entre investigação policial e inteligência policial. Toda investigação policial é uma ação reativa dos órgãos policiais, dos órgãos de segurança pública específicos, né? Quando nós temos aí a Polícia Federal e a Polícia Civil, são as únicas que exercem a função típica, deixo claro, né? Função típica de investigar. E o que consiste ali a persecutio criminis, a investigação? É a busca dos indícios de autoria e materialidade. Lembro você que numa investigação não se colhe, em regra, provas, perfeito? Se você analisar o artigo 155 do Código de Processo Penal, repetindo, artigo 155 do Código de Processo Penal, no inquérito policial busca-se elementos informativos. Por quê? A prova é aquela submetida a contraditório judicial. Então, no inquérito policial, em regra, não se busca prova, porque a nomenclatura prova ela é mais adequada na fase do processo, quando é discutida ali perante o Poder Judiciário. Então, no inquérito policial, busca-se elementos de informação. E aí, se você for aprofundar, por exemplo, na doutrina, o professor Renato Brasileiro destaca que quando no inquérito policial se busca provas, é uma situação excepcional. Se não me engano, são provas repetíveis, provas antecipadas e provas não cautelares. Provas cautelares, desculpa. Então você tem aí provas não repetíveis, provas antecipadas e provas cautelares. Essas aí são as provas, são as únicas provas colhidas em inquérito policial. Fora isso, eu tenho que no inquérito policial busca-se elementos de informação, os indícios. Então, quando você tem ali os indícios de autoria e materialidade, tudo indicando que aquele indivíduo, que é o principal suspeito, que vai ser chamado de indiciado, conforme a Lei 12.830, é competência do delegado de polícia o indiciamento, uma competência exclusiva. O indício, ele pode estar ali embasado em vestígios.
E aí tem um detalhe importante, né, que foi uma palestra do professor Renato Brasileiro, que ele até brinca, ele fala o seguinte, olha só, o indício pode ser baseado em vestígios a partir do momento que eu tenho aqui uma metáfora. Aí ele falou assim, vamos fazer aqui um exemplo, um comparativo. Um rato entra em um buraco. O gato está atrás do rato e também entra no buraco. De repente, o gato sai do buraco com um pelo do rato na boca. Tudo indica que o gato comeu o rato, mas não se tem ali a certeza que o gato efetivamente comeu o rato, mas tudo indica. Então, a partir desse momento que eu tenho os vestígios, que é o pelo ali na boca do gato, e você tem ali o gato saindo sozinho do buraco, tranquilamente, tudo indica que o gato matou o rato. Então, esses são os indícios. Quando se tem indícios, não se tem ainda a certeza. Tudo bem? Então, a característica da investigação policial é justamente obter os indícios de autoria e materialidade, prendendo o indivíduo mediante aí prisões cautelares, que pode ser uma prisão em flagrante, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, perfeito? 7.960, prisão temporária, você tem a prisão preventiva lá no 312 do Código de Processo Penal, não é isso? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, né? Conveniência da instrução criminal, né? Não tem um negócio assim? Depois você confirma, porque eu não dou aula de direito processual penal, tudo bem? Então, nessa característica que nós encontramos na ação da investigação policial, você tem aí que a polícia, ela estuda os alvos e estuda as possíveis prisões. A intenção é reprimir o crime, ou seja, evitar ações reiteradas daquele criminoso. Então, aquelas condutas delituosas, ou melhor dizendo, vamos botar aqui uma só, né? Aquela conduta delituosa que já ocorreu, será ali submetida a uma investigação e a polícia tenta prender esse indivíduo para que ele não cometa novamente condutas semelhantes. Essa é a característica da investigação policial. Vamos ver na tela para ver como é que fica aí toda essa dinâmica? Então, na tela, por gentileza, analisando aqui o nosso estudo da investigação policial dentro da segurança pública, você observa que a investigação policial, deixa eu só pegar aqui a canetinha, a investigação policial, ela tem uma natureza reativa, ela busca reprimir o crime, apontando ali a possível autoria, na busca, né, da autoria e da realidade do delito. A intenção é proteger a sociedade e estudar os alvos e concretizar prisões. Tudo bem, ok. Você viu aí a característica da investigação policial. Mas você sabe a diferença qual é a diferença, né, da investigação policial para a inteligência policial? A parte ali da inteligência policial, ela atua revelando aspectos de difícil detecção. Então o que acontece? A inteligência policial é sempre importante que ela esteja associada à investigação policial para que se evite ações intuitivas dos órgãos de segurança pública. Quando você tem uma inteligência policial eficiente, as ações policiais são mais contundentes. Teve aí um caso aqui no Rio de Janeiro, não sei se você se lembra, há cerca de 2 meses aproximadamente, apareceu até no Fantástico, uma operação policial. E aí foi numa favela, salvo engano, não lembro qual foi a comunidade, a favela em si, e a Polícia Civil utilizou um drone. Então a área de inteligência da Polícia Civil utilizou um drone e a partir desse drone, com as filmagens ali em tempo real, a inteligência passava ali as informações para os órgãos de segurança pública, dizendo onde estavam os traficantes, onde tinha escondido ali o fuzil, a arma, enfim. Então, toda essa associação da inteligência policial com
a investigação policial trouxeram aí efetividade nas ações. Mas se eu for analisar pontualmente o que é uma inteligência policial, é aquela que busca elementos de difícil detecção. Esses elementos de difícil detecção são informados, são destinados, melhor dizendo, ao chefe do Poder Executivo, e isso evita que o chefe do Poder Executivo ele tome ali ações intuitivas. Então, a ideia é evitar ações intuitivas que podem trazer uma repercussão negativa ou prejudicar até totalmente a investigação. Ok? Então, vamos lá? Inteligência policial. Então, na tela, por gentileza, eu tenho a característica da inteligência policial. Inteligência policial, conforme você visualiza aqui na tela, revela aspectos ocultos de difícil detecção, é uma atividade estratégica, evita ações intuitivas, estabelece ali um planejamento operacional futuro, visa a proteção de conhecimentos sensíveis, ou seja, conhecimentos aí que são guardados em segredo, e auxilia o chefe do poder na tomada de decisões. Então, essa é a característica da inteligência policial, perfeito? Do mesmo jeito que existe a inteligência policial, existe também a contra-inteligência. Então, você tem aí que hoje o criminoso ele também age com inteligência. Ele utiliza ali dos mecanismos, né, tecnológicos para descobrir quais são as ações policiais. Sempre tem ali, em regra, né, sempre vai ter ali algum policial corrupto que vai passar as informações. Então a polícia também tem que agir com contra-inteligência. O que é a contra-inteligência? É um método que visa combater a inteligência inimiga. Então, todas as ações policiais, elas envolvem investigação policial, a inteligência policial e a contra-inteligência. Tudo bem? Tome cuidado que em nenhum momento eu falei em espionagem. Por quê, professor? Porque espionagem é atividade ilícita. Há pouco tempo atrás tivemos o concurso da ABIN. E nesse concurso da ABIN eu vi ali, às vezes, nos corredores, né, os alunos brincando, falando que ia ser espião. Não, espião é atividade ilícita. O indivíduo estava pleiteando um cargo ou para agente de inteligência ou para oficial de inteligência. Não existe ali cargo de espião, porque espionagem é crime, previsto aí em legislação. Eu fiz uma tabelinha para mostrar para vocês o que é a inteligência, o que é a contra-inteligência e o que é a espionagem. Vamos analisar essa tabela? Então, na tela, por gentileza, deixa eu só colocar aqui para vocês. Analisando na tela, eu tenho lá a inteligência, a contra-inteligência e a espionagem. A letrinha está pequena, peço desculpas, mas eu vou ler aqui com vocês, tá bom? O que é a inteligência? Ações especializadas com o objetivo de subsidiar decisores. Ou seja, colhe as informações sensíveis para subsidiar o chefe do Poder Executivo. O objetivo é obter, analisar, disseminar conhecimento dentro e fora do território nacional. A inteligência tem aí a natureza de ser uma atividade do Estado. E a contra-inteligência é uma ação que evita ou intercepta a inteligência adversa. Vai prevenir, detectar, obstruir, neutralizar a inteligência adversa. É também uma atividade do Estado. Então você vê que a contra-inteligência, ela evita ou intercepta a inteligência inimiga, a inteligência adversa. E a espionagem é uma ação criminosa que visa obter informações secretas de rivais ou inimigos, alcançar certa vantagem militar, política ou econômica. A espionagem é uma atividade criminal prevista na Lei 7.170 de 83. Tudo bem? Perfeito? Então viram que a espionagem é uma atividade ilícita. Bom, pessoal, todas essas informações e as anteriores, dos blocos anteriores, vão trazer aí subsídio de conhecimento para vocês conseguirem responder as questões de prova. Então, eu vou apresentar agora questões de prova, vou resolver junto com vocês, mas lembre-se, essas questões de prova, ela consiste
em um aglomerado de conhecimentos pretéritos que eu já passei para vocês, e esses conhecimentos, esses poucos conhecimentos que eu passei aqui em cerca de 15 minutos de aula. Tudo bem? Então, às vezes você fala assim, poxa, eu não vi isso agora nesse bloco do professor. É porque você não assistiu os anteriores. Com certeza, você tem essas informações nos blocos anteriores. Legal? Vamos fazer uma questão de prova de delegado da Polícia Civil. E aí você fala assim, poxa, professor, delegado, estou fazendo para agente, estou fazendo para escrivão, estou fazendo para papiloscopista. Não se preocupe, meu amigo. A intenção é nivelar por cima. Tudo que tiver ali um pouquinho mais difícil, eu vou subsidiá-lo. E tem aquele detalhe também. O concurso hoje de nível médio, nível superior sem especialidade ou nível superior com especialidade, tudo isso é mera formalidade. Tem prova de nível médio, questão de prova na área de direito constitucional, que eu posso falar para vocês que eu sou um psicopata por questões, que essa questão é mais difícil que uma prova de juiz, que às vezes pede decoreba. Então, vamos nessa? Vamos fazer a questão? Sem muitas delongas, joga na tela para mim, por gentileza, meu amigo Eric, e vamos resolver questões para o pessoal aqui analisar comigo, tá? Ok. Então tem aqui questão de prova, é para você julgar certo ou errado, vou alterar minha caneta, e vamos lá. A Polícia Federal, dada sua importância estratégica para a segurança do Estado, tem natureza especial. E seu diretor-geral subordina-se hierarquicamente apenas ao presidente da República. Vamos com calma, analisando aqui a questão com qualidade, com propriedade. Doutores e doutoras, nós comentamos aqui em blocos passados que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são órgãos de segurança pública de nível federal, organizados e mantidos pela União, subordinados ao presidente da República, estruturados em carreira. E eu comentei com vocês, nessa situação de subordinação, que você sempre vai visar o grau máximo. Se a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, elas integram o poder executivo, o grau máximo ali que você tem, o chefe do poder executivo em âmbito federal, que você analisa, é o presidente da República. Mas tem que tomar cuidado na hora da prova, se restringir a subordinação desses três órgãos de segurança pública, PF, PRF e PFF, ao presidente da República, a questão vai estar errada. Porque na escala de hierarquia, você tem lá o ministro da Justiça, você tem ali o superintendente da Polícia Federal, entre outros. Então tome um certo cuidado, essa questão restringiu, trazendo aí um advérbio de restrição, apenas a Polícia Federal, ela se subordina apenas ao presidente da República, negativo. Essa questão está errada. Então vamos para a tela? Vamos conferir aqui, ó. Gabarito então da questão, errada, questão 18, vou marcar aqui para vocês, é uma questão que está errada. Deixa eu só tentar fazer aqui, porque eu estou com o mouse, não é uma mesa digitalizadora, então tem que fazer cuidado. Tudo bem? Ok? Questão 19. Questão 19 diz o seguinte: as polícias militares e corpos de bombeiros militares, apesar de serem forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores. Isso é válido também para a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal, que também são subordinadas ao governador do Distrito Federal. E aí vamos lá? Toda vez que você ver um órgão de segurança pública, um órgão de segurança pública que termina com a palavrinha militar, então Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, estes aí são forças auxiliares e reserva do Exército, ok? Ah, mas professor, por que a PM e o Bombeiro Militar são forças auxiliares e reserva do Exército? Isso veio em decorrência de uma imposição constitucional. Já caiu em prova o seguinte: a PM e o bombeiro são forças auxiliares e reserva das Forças Armadas. É errado. A PM e o bombeiro são forças auxiliares e reserva do Exército. É por isso que existe uma similitude de patentes da Polícia Militar, juntamente com o Bombeiro Militar Estadual, ao ser comparada com o Exército.
salvo engano, no âmbito militar federal, especificamente o Exército, você tem ali como último nível o general. E no âmbito da Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, você tem como último nível o cargo de coronel. Praticamente, eu não entendo, não sou especialista, se algum aluno aí quiser me explicar melhor, manda lá um direct no Instagram, né, que é o que eu utilizo como rede social, mais utilizo como rede social, com @prof. Luiz Alberto, perfeito, Luiz com S. E aí me explica, olha só, professor, o que eu aprendi? A única diferença de patente da PM, bombeiro, com o Exército é porque no Exército você tem general como grau máximo e na PM, no bombeiro, você tem coronel como grau máximo. O mais importante é que a Constituição Federal, ela destaca que é competência, olha lá, hein? Competência privativa da União estabelecer normas gerais para a convocação da Polícia Militar e dos corpos de bombeiros militares, porque eles são forças auxiliares e reserva do Exército. Um detalhe interessante em relação aos órgãos de segurança pública do Distrito Federal é que eles são organizados e mantidos pela União. Porém, a subordinação vai ser ao governador do Distrito Federal. Então, essa primeira análise em visualizar que a PM e o bombeiro são forças auxiliares do Exército, ok. Como está falando aqui de PM e bombeiro do Distrito Federal, o que eu tenho que agregar aqui valor a essa instrução é que, apesar da PM e do bombeiro do DF ser subordinada ao governador do DF, eles são organizados e mantidos pela União. Tudo bem? É claro que isso engloba a Polícia Civil do DF também. Perfeito, pessoal? É por isso que o subsídio desses integrantes dos órgãos de segurança pública do DF, eles são próximos ao do policial federal. Ok? Tudo certo? Fique tranquilo que nós vamos analisar a questão aqui com mais calma e sempre aí agregando valor. Não adianta só ler a questão e falar certo, errado. Vamos lá. Não, eu tenho que agregar valor, explicar para vocês, tudo bem? Na tela, então, por gentileza, eu tenho a questão número 19. A questão 19 fala que a Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, apesar de serem forças auxiliares do Exército, ok, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores, ok. Isso é válido também para a Polícia Militar e a Polícia Civil do DF, que também são subordinadas ao governador do DF, certo? 20. As polícias civis estão incumbidas da função de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, além da função de polícia judiciária e da apuração de infrações penais. E aí, pessoal, quando eu analiso aqui que a Polícia Civil ela é uma polícia ostensiva, aqui já está errado. A Polícia Civil ela não é uma polícia ostensiva. A Polícia Civil ela é uma polícia judiciária ou repressiva. Aí eu venho aqui também para agregar valor para vocês e mostrar o seguinte: tome cuidado quando você estuda aí para concurso público. Hoje em dia as questões de prova elas são multidisciplinares. E por ser multidisciplinar, o que acontece? Quando você estuda a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, da Maria Silvia Zanella de Pietro, eles trazem ali uma diferenciação quando se fala em órgãos de segurança pública, sendo que esses órgãos de segurança pública eles possuem uma natureza preventiva e natureza repressiva. Qualquer órgão de segurança pública, segundo esses dois doutrinadores, possui natureza preventiva e natureza repressiva. Isso já debati com vocês nos blocos passados. Então o que acontece? Aqui não está citando nada da natureza. Aqui está afirmando o seguinte: a Polícia Civil é uma polícia ostensiva. Característica de polícia ostensiva: farda e atuar antes da infração penal. Então, só para você entender aqui a dinâmica, a polícia ostensiva é aquela que vai prevenir a ação penal. E a Polícia Civil, como função típica
Isso é claro, tem que deixar bem claro para vocês que a função típica da Polícia Civil não é ser ostensiva, é sim ser repressiva ou judiciária, colhendo ali os indícios de autoria e materialidade, dando suporte ali ao Poder Judiciário, especificamente, né, na verdade não só ao Poder Judiciário, mas ao Ministério Público, para que dê prosseguimento ali a persecução crimes. Lembrando que o nosso sistema processual é um sistema acusatório, ok? Ok, então seguindo aí as diretrizes do professor Nestor Távora, por exemplo, excelente processualista. Detalhe aqui interessante, polícia ostensiva também pode ser chamada de polícia administrativa. E aí teve uma questão de prova que inclusive eu vou mostrar para vocês, que envolve a interpretação de texto. E essa questão, ela trouxe o seguinte, compete, olha só que interessante, hein? Compete à Polícia Federal a função de polícia administrativa da União. Doutores e doutoras, essa questão é uma questão que está errada. Aí você fala assim, professor, está errado? Não, pô. A Polícia Federal, ela é híbrida. Ela atua tanto na prevenção, natureza administrativa, como também na repressão. Pois é, meus amigos, eu entendo isso perfeitamente. Mas essa questão ela foi mais de mais de interpretação de texto, né, envolvendo ali o nosso vernáculo, a língua portuguesa, do que uma questão jurídica. Por quê? Olha só, se eu for analisar, deixa eu só puxar aqui para vocês. Se eu for analisar essa questão, estava lá, compete, tá tranquilo aí? Dá para pegar? Compete à Polícia Federal, perfeito? E aí para lá, reticência, a função de polícia administrativa da União. Então já estou até antecipando, explicando a questão. Então compete à Polícia Federal a função de polícia administrativa da União. Ok, você percebe aqui que esse A, ele é craseado. Ele é a junção de uma preposição, né, da regência do verbo competir, compete, quem compete, compete a alguma coisa, e a Polícia Federal como artigo definido, perfeito? E quando você tem essa fusão, essa crase aqui, dá a entender que somente a Polícia Federal é uma polícia administrativa. Por isso que o gabarito da questão foi errado. Você vê que maldade? Você vai ver, essa questão está aí, está no meu material. Só estou antecipando e mostrando para vocês o seguinte, não adianta só saber o conteúdo. Se você não souber resolver questões de prova, você não vai, eu não vou falar que não vai passar, mas vai ter dificuldade de passar, porque eu não quero ser negativo aqui, todo mundo tem capacidade de passar. Mas se você tiver ali uma boa noção em português, na língua portuguesa, você consegue entender melhor e consegue ali acertar mais questões de prova. Tudo bem? Entenderam? Então viu aqui questão capciosa? Capciosa. Vamos fazer o seguinte? Então essa questão 20 está errada. Joga na tela para mim, por gentileza. Analisando aqui a questão número 20. Deixa eu tirar aqui rapidamente. Está me atrapalhando. Ok. Questão número 20. A questão 20 traz lá que a Polícia Civil é uma polícia ostensiva. Está errado. Não tem nada a ver. Então, gabarito aqui, errado. Tudo bem? Vamos para outra questão? Outra questão. A Constituição atribui às polícias federais, incluídas a rodoviária e a ferroviária, a função de polícia judiciária da União. E aí? Será que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são consideradas polícias judiciárias da União? São polícias que investigam? Em função típica, jamais. Perfeito? Então você tem que a Polícia Federal, ela é até uma polícia judiciária, também chamada de polícia repressiva, tá? Polícia judiciária ou polícia repressiva. São sinônimos. Mas PRF, na sua função típica, ela não investiga. Perceba que eu estou tomando cuidado em falar função típica, né? Porque, é claro, existem aqui, principalmente na Polícia Militar, a P2, né, que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro de P2, que é a polícia que investiga ou polícia.
né? O pessoal até brinca, né? Eu tenho amigos aí que são policiais militares, fala o seguinte, P2 é a polícia que investiga a polícia. Então, dentro da instituição polícia militar, você tem ali uma repartição específica que é integrada à corregedoria da polícia militar, que investiga policiais militares que estejam praticando ilícitos. Entenderam a ideia? Então, nessa situação específica, eu tenho ali uma função atípica da polícia militar. Mas o que cai na prova não é a função atípica, o que cai na prova é a função típica. E uma função típica da Polícia Rodoviária Federal é atuar antes da infração penal, é ser uma polícia ostensiva. Então, essa questão aqui é uma questão que está errada, porque está afirmando que a Polícia Rodoviária é uma polícia rodoviária, a Polícia Ferroviária Federal são polícias judiciárias que atuam após a infração penal, também chamada de polícia repressiva. Negativo. Então, na tela, por gentileza, vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal não é considerada uma polícia judiciária. Então, eu tenho aqui, questãozinha errada, nem a Polícia Ferroviária. Então, vou fazer o seguinte, vou riscar aqui, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Esse é o erro da questão. Analisando aqui, questão 23. A Constituição da República atribui à Polícia Federal a função de Polícia Judiciária da União, razão pela qual a Polícia Rodoviária Federal não pode investigar crimes em detrimento do patrimônio, do serviço ou dos bens da União, ainda que perpetrados nas rodovias federais. Então, doutores e doutoras, quando eu analiso aqui a função da Polícia Federal, ela é uma Polícia Judiciária da União, ok. Razão pela qual a PRF ela não pode investigar crimes em detrimento de patrimônio, serviço ou bens da União, ainda que esses delitos ocorram nas rodovias federais. Perfeito. Porque não é função típica da Polícia Rodoviária Federal investigar. E aí eu posso aqui aquilatar, diversas situações que foram questões de prova e você tem que tomar cuidado. Por exemplo, você viu aqui que a Polícia Rodoviária Federal ela não investiga crimes, numa função típica, não investiga crimes que ocorram nas rodovias federais. Beleza. E aí eu venho e te pergunto, e te faço a seguinte pergunta, A pergunta é, se um crime ocorrer na rodovia federal, quem é que vai investigar? Se a sua resposta é Polícia Federal, está errado. Eu não posso afirmar que se o crime ocorrer na rodovia federal, a Polícia Federal ela vai investigar. Por quê? Quando eu coloco certo, eu estou afirmando que qualquer tipo de crime que ocorra na rodovia federal é a PF que vai investigar. Não é bem assim. Aí você fala, não, professor, então é a Polícia Civil. Também está errado. Por quê? Porque, na verdade, essa situação tem que ser analisada de uma forma mais clínica e verificar que tipo de lesão gerou esse crime. Se for um crime que ocorreu na rodovia federal, que gerou lesão a bens, serviços, interesses da União, autarquias federais ou empresas públicas federais, meus amigos, nesse caso é a Polícia Federal que vai investigar. Agora, se esse delito não gerou lesão a bens, serviços, interesses da União, autarquias federais, empresas públicas federais, não houve uma determinação do ministro da Justiça para investigar, nem nada, quem vai investigar é a Polícia Civil. Tudo bem? Então, a título de exemplo, assaltaram, então, aqui no Rio de Janeiro, está tendo uma intervenção federal. E aí, os bandidos audaciosos, eles assaltaram ali um caminhão do Exército que estava levando munição numa rodovia federal. Opa, atingiu bens, serviços e interesses da União. Quem vai investigar? Polícia Federal. Tudo bem? Tá. E aí, meus amigos, vamos imaginar uma outra situação agora. Assaltaram um caminhão de banana na rodovia federal.
A pergunta é, se assaltar no caminhão de banana atingiu bens, serviços, interesses da União, autarquia federal, empresa pública federal? Não. Então quem é que vai investigar? A Polícia Civil. Entendeu o detalhe? Tem que analisar ali o caso concreto. Então, se um crime, concluindo, se um crime ele ocorre na rodovia federal, tem que analisar qual bem que foi atingido. Se foram bens, serviços, interesse da União, de autarquias federais, empresas públicas federais, etc., e todos aqueles que estejam previstos na legislação de competência da Polícia Federal, é a Polícia Federal. Fora isso, é a Polícia Civil. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui, ó, analisando e respondendo essa questão de papiloscopista, na questão que possui o gabarito correto. Polícia Rodoviária Federal não vai investigar os crimes que ocorram nas rodovias federais. Tudo certo? E agora, eu tenho aí a atuação da Polícia Federal. Bom, pessoal, olha só. Como eu quero fazer blocos de 30 minutos, eu vou parar aqui, você vai tomar um café, tomar uma aguinha, e aí eu volto no próximo bloco, estabelecendo aí as competências da Polícia Federal. Tudo bem? Então, ó, forte abraço, fique com Deus. Galera do Instagram, olha só, daqui a pouquinho eu vou voltar, tá? Só vou tomar um café e uma água e depois eu volto corrigindo mais questões de prova, tá bom? E também trabalhando agora na parte teórica. Não perca esse segundo bloco, porque eu vou trabalhar com o direito constitucional e voltado um pouquinho para processual penal, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.